pessoal, a gente está reunido hoje aqui para começar mais uma aula do nosso estudo bíblico, né? O nosso discipulado bíblico da Igreja Hope. A gente está se debruçando sobre o estudo dos livros da Bíblia, terminando o Antigo Testamento, e o tema do vídeo de hoje vai ser a aula vai ser voltada para o estudo do livro de Zacarias. Estamos terminando os profetas menores, estamos quase acabando, né? Só falta mais uma aula depois dessa, que é o livro de Malaquias, que será apresentado na próxima semana pela Andréia, que está aqui com a gente também. E a gente está tentando trazer nessas aulas um panorama histórico, cultural daquela época, trazendo as narrativas históricas de que contexto o profeta está falando, qual é o momento que ele está vivendo em Israel, o que está acontecendo em Israel durante esse período. A gente falou muito do exílio, está falando do pós-exílio babilônico, né? A gente falou de impérios que estavam governando nesse período, que os profetas estão inseridos, para poder entender qual foi a mensagem de Deus para o povo nesse contexto. E entendendo um pouco desse panorama, nós conseguimos tirar um ensinamento que o livro do profeta ele veio a trazer o povo judeu, e no final das aulas a gente traz uma aplicação pessoal, que seria a mensagem dos profetas para os nossos dias. O que nós podemos nos atentar quando lemos esses textos dos profetas menores sobre, por exemplo, os atributos de Deus, né? O que Deus quis dizer com aquela mensagem. Deus é justo, ele estava falando da sua justiça, do seu amor pelo povo, do seu cuidado, né, para que o povo não se perdesse sobre aquelas questões que estavam envolvidas e inseridas naquele contexto histórico. Então, essas aulas estão sendo muito boas para a gente poder entender o contexto dos profetas e qual tipo de mensagem que Deus os levantou a levar. Para o povo judeu, é claro, porque o Antigo Testamento basicamente é focado na relação de Deus para com o povo de Israel, e através dessa relação entre Deus e o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós conseguimos entender um pouco dos atributos de Deus e da pessoa de Deus, da sua natureza, porque ele revela ali, né, não só a sua soberania de vontade, mas ele revela a sua justiça, o seu amor, o seu cuidado, a sua imutabilidade, né? Todos os seus atributos são revelados através dessas mensagens quando nós lemos o Antigo Testamento. Isso revela um pouco do Deus Pai, esse Deus que também está conosco nos dias atuais, né? Ele não mudou, porém a gente se debruça no Antigo Testamento com o intuito de entender a mensagem, visto que o contexto cultural e a mensagem era bem direta para o povo judeu, né? Só ilustrando para que a gente possa entender o objetivo do estudo do Antigo Testamento. Hoje, quem vai apresentar a aula sobre o profeta Zacarias vai ser a Elô. A Elô já apresentou uma aula muito bacana aqui para a gente sobre o profeta Abacuque, uma aula bem interessante. Se você ainda não viu, busca aí nos cards. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar a aula da Elô sobre o profeta Abacuque logo no final desse vídeo, onde você vai poder clicar e assistir a aula anterior dela sobre esse profeta, e a gente vai dar continuidade. A gente veio da última aula também, que foi bem interessante, sobre o profeta Ageu, que é um profeta que está falando no mesmo tempo de Zacarias. Eles estão no mesmo contexto histórico, né? Zacarias e Ageu. Eu tinha afirmado na última aula do profeta Ageu que Zacarias foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Eu cometi um equívoco. Na verdade, Esdras ele vai vir do exílio babilônico, né, nesse pós-exílio babilônico para Israel, no final do ministério de Zacarias, o profeta, que é posterior a Ageu. Ageu não está no mesmo contexto de Esdras em Israel. Ele já era muito idoso, ele estava profetizando para a reconstrução do templo. Não é possível afirmar que ele estava já com Esdras e Neemias no mesmo contexto histórico. Esdras e Neemias vai vir alguns anos depois, retornando do exílio e já encontrando o templo de Israel reconstruído. A ordem de Neemias vai ser para a reconstrução dos muros, os muros em volta desse novo templo que foi reconstruído após o exílio. Vou passar então a palavra para Elô. Elô, fique à vontade, ao seu sinal, eu coloco seu slide aqui na tela para que você possa dissertar sobre sua aula. A palavra é sua. Obrigada, Leandro. Boa tarde, gente.
Muito bom estar aqui de novo para compartilhar com vocês do que eu estudei, né, pesquisei. A gente vai ver aí o profeta Zacarias. Pode até colocar, por favor, Leandro. Eu gosto de escolher imagens, então eu achei essa daí bem interessante, por conta de ter pergaminhos, né, que tudo era muito. Tem até uma profecia que fala de aparição de pergaminhos, enfim. Logo a seguir, pode passar outra, por favor? Aí eu coloquei a capa, né, falando sobre, dando as características principais do profeta Zacarias, que fala que ele é um profeta pós-exílico, ou seja, ele foi um profeta levantado, né, para profetizar justamente no tempo da restauração do povo de Israel após o exílio da Babilônia, né? Ele também é um profeta de estilo apocalíptico, porque ele fala do final, né, da questão que ele é estilo apocalíptico e messiânico, ou seja, porque ele vai falar justamente da vinda do Messias. No próximo slide, aí foi uma animaçãozinha que eu botei no slide. No próximo a gente vê aqui falando mais um pouquinho, mais umas características principais, né? Que Zacarias reanima a esperança de um povo que passa grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé. Ele estimula o povo a arregaçar as mangas para reconstruir o templo, símbolo da fé e da unidade nacional. Ao mesmo tempo, de modo realista, incentiva a formação de um novo quadro político centrado em Zorobabel e Josué. Essa parte daí eu não me aprofundei não, nessa parte até que fala do quadro político. Como a gente vai apresentá-la, e tem umas partes assim que às vezes eu não gosto muito, então eu acabo deixando de lado. Mas aí depois peço ajuda aí, Leandro, se ele puder falar sobre isso, porque eu não coloquei nada sobre isso assim, não. E aí, no próximo slide, nos próximos dois, eu coloquei as características mais principais mesmo que eu achei, até estava falando com o Leandro antes, que as várias fontes que eu pesquisei, o que eu via que era muito sempre repetido, né? Então eu via, bom, isso aqui então deve ser uma das partes mais importantes, e eu fiz um resumo colocando essas principais partes que eu acho que fica legal para um estudo mais tarde, quando a gente pegar o livro e ler novamente, então já tem umas características pontuadas que acho que fica mais fácil para a gente estudar, né? De repente, até na hora de montar uma palavra, se você for pregar, enfim, já tem uns tópicos ali mais básicos para poder resumir, né, o livro de Zacarias. Então, tem assim, o profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus, como eu falei no slide anterior, para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel do exílio na Babilônia. Aí falando do nome dele, né, que significa aquele de quem Deus se lembra. E era um nome muito comum no povo hebreu, né? Tanto que a gente na Bíblia, eu pesquisei isso, eu não coloquei aqui, porque era muita coisa, mas eu pesquisei e vi que existem vários Zacarias, né? E aí lá na minha pesquisa ia falando quem era cada Zacarias, enfim. No finalzinho eu coloquei até uma curiosidade sobre isso, sobre o nome Zacarias, né? Então, entre o povo hebreu existia muito esse nome, de forma que muitos personagens bíblicos aparecem com este nome, principalmente no Antigo Testamento. O profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes, ainda na Babilônia. Além de profeta, Zacarias também era sacerdote. E aí ele foi contemporâneo de Ageu, como o Leandro falou anteriormente, e de Josué. Aí, continuando aí, o ministério profético de Zacarias está registrado principalmente no Antigo Testamento, o livro que traz o nome dele. No livro de Esdras, talvez por isso que você tenha falado, né, Leandro, deles serem contemporâneos, porque ele aparece no livro de Esdras, né? No entanto, Zacarias também é mencionado no livro de Neemias, como o Leandro estava falando aí, né? Não que, na verdade, contemporâneo, acho que só de Ageu, né? Mas ele é mencionado nesses outros livros.
o profeta Zacarias começou a profetizar cerca de 2 meses depois de Ageu também ter começado a profetizar. E, na verdade, eles profetizaram também, né, sobre a vinda do Messias. A mensagem profética, tanto do profeta Zacarias quanto Ageu, era de encorajamento acerca da obra de restauração do templo, além de revelações sobre as bênçãos futuras da nação. Ou seja, ele contava, ele encorajava, né, que o povo trabalhasse nessa restauração do templo e também revelava sobre essas bênçãos que viriam sobre a nação, né? Sobre tudo que eles receberiam, lógico, porque meteriam a mão na massa, iam arregaçar as mangas para trabalhar e, com certeza, na verdade, isso serve até hoje para a gente, né? Quando a gente se dedica, quando a gente realmente arregaça as mangas, tem a fé e parte para dentro para fazer algo que Deus está pedindo, com certeza as bênçãos alcançam a gente, né? O profeta Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus, e aí tem as referências aí que é Zacarias 9, Mateus, né, também, sobre a traição e morte de Cristo e sobre a promessa da habitação de Deus no meio do seu povo, realizada finalmente em Cristo. E aí todas as referências também dos livros que a gente encontra onde fala isso. Aqui no próximo slide, tá pequenininho, não sei se dá para vocês lerem, mas depois tá, acho que Leandro vai compartilhar, não vai, Leandro? Pessoal? Do capítulo 1 até o 6, a gente vai ver sobre as visões que foram concedidas, né, por Deus para Zacarias, falando sobre a casa de Israel. E aí eu coloquei em tópicos as 8 visões e tem as referências também de cada capítulo onde elas estão. Então tem uma visão de cavalos, que ensina sobre o modo misericordioso com que o Senhor lidará com Jerusalém. Isso está em Zacarias 1. Uma visão de 4 chifres e 4 carpinteiros que fala sobre as potências que espalharam Judá e o que acontecerá com essas potências. Ou seja, os castigos, né, que vão vir sobre eles. Aí isso também está em Zacarias 1, só que a partir do versículo 18. A visão de um homem com um cordel de medir, que presta testemunho do poder protetor do Senhor sobre o seu povo. E aí em Zacarias 2. Uma visão do sumo sacerdote, que simboliza como Judá poderá vencer Satanás e ser purificada por intermédio do poder de Jesus Cristo. Esse está em Zacarias 3. Uma visão de um castiçal e oliveiras, que simboliza como o Senhor dará poder a seu povo por intermédio de seu Santo Espírito. Em Zacarias 4. Só um pensamento aqui, porque tem assim, lá no livro vai falando, né, de toda a visão, como que é, uma visão de um castiçal e oliveiras, mas aí ele descreve lá como é que é a visão todinha, onde que aparece o castiçal, as oliveiras, o que cada coisa simboliza, né? Então é engraçado que quando eu penso assim, que Deus dava visões a esses profetas, a esses homens, né? E às vezes assim, a gente recebe uma visão do Senhor. Eu, por exemplo, quando acontece, né, de eu receber uma visão assim, geralmente a gente está lá no culto e eu fico assim, tá, mas o que isso quer dizer? Né? Então, assim, o que eu acho incrível disso é que eles recebiam essas visões e eles conseguiam, eu não sei se de imediato, mas conseguiam transcrever, conseguiam passar o que cada coisa ali dizia, né? Por exemplo, se eu tivesse, Deus me mostrasse um castiçal e oliveiras, eu ia ficar assim, tá, Senhor, o que isso quer dizer com esse castiçal e essas oliveiras? Então, essa questão do discernimento deles, né, desses profetas, é algo que eu acho muito, muito interessante que, sei lá, gostaria depois de poder até estudar, ver se tem algo em algum lugar que fale sobre isso, né? De como a pessoa conseguia discernir essas visões, né? E aí, continuando, em Zacarias 5, tem uma visão de um pergaminho volante, pergaminho que voava, né? Lá conta que ele voava,
que ensina que aqueles que foram desonestos na terra serão condenados. Em Zacarias 5 ainda também, uma visão de uma mulher dentro de um cesto, que testifica que a iniquidade será removida do meio do povo. E, para finalizar, em Zacarias 6, uma visão de 4 carros, que simboliza a divulgação do poder do Senhor por toda a terra. E aí eu concluí ali dizendo que o capítulo 6 de Zacarias, né, termina com a ordenação de um homem chamado Josué, que seria um sumo sacerdote, como símbolo do Salvador que ministrava a seu povo. Tem mais um slide que eu coloquei. Aí fala da questão mais do ministério, né, do contexto histórico lá do ministério de Zacarias. Mostra aqui que foi um período muito, muito significativo da história judaica. Os exilados haviam conseguido a permissão para retornarem à sua terra. Entusiasmados, se propuseram a reconstruir o templo em Jerusalém, que havia sido destruído. A gente vê nesses profetas menores, né, quem estava acompanhando as aulas, a gente vê que fala o tempo todo do exílio, né, da Babilônia, que foi um ponto muito crucial em toda a história, né? Então a gente vê sempre, a gente falando sempre das mesmas, parece que a gente está falando das mesmas coisas, né, o tempo todo, mas aí a gente está atingindo com cada profeta, cada momento, alguns momentos diferentes, falando sobre o mesmo assunto, mas atingindo momentos próximos, né, diferentes, mas próximos na história. Aí tem aqui, em 535 a.C., eles conseguiram lançar os alicerces do templo. Porém, devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado de Ciro. Durante pelo menos 14 anos, nada foi feito nesse sentido. Algumas pessoas questionam sobre o porquê de Zacarias e Ageu terem ficado em silêncio durante todo esse período. Uma explicação bem provável é que ambos ainda eram crianças, ou então que eles não retornaram nesse grupo de exilados, mas em um grupo posterior. De qualquer forma, provavelmente os Elô, dois profetas... Oi? posso fazer um comentário nessa parte do que você citou sobre os samaritanos? É bem interessante, só para poder Sim. agregar um pouquinho. Nessa parte que a Elô fez a leitura, em 535 a.C., eles conseguiram lançar o alicerce do templo. Aí está em Esdras, né, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Porém, devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado de Ciro. Qual é o comentário que eu gostaria de fazer nessa parte do texto de Elô que é interessante? Porque isso vai apontar lá para o Novo Testamento. A gente está vendo aqui o apontamento a partir do livro de Esdras sobre esse povo samaritano, que até antes não tinha ainda sido citado nessa história aí do Antigo Testamento. Eles aparecem nesse contexto pós-exílio, que o povo de Israel retorna às suas terras com a permissão dos persas, né, principalmente de Ciro. Quem foram os samaritanos? É só um adendo rápido, não vou me discursar sobre isso. A gente vê que no Novo Testamento, Jesus, principalmente no cenário histórico dos judeus do Novo Testamento, os samaritanos eram um povo que era mal visto. Tanto que Jesus, quando fala a parábola do bom samaritano, ele está querendo mostrar que, independente se a pessoa é samaritana ou não, a gente vê que atos de bondade e misericórdia podem vir de qualquer um e nós temos que amar uns aos outros. Por que os samaritanos eram mal vistos? Justamente nesse período de reconstrução do templo, após o exílio, eles foram um povo de oposição à reconstrução do templo de Jerusalém, desse segundo templo. Eles atrapalharam o povo judeu nesse retorno a Jerusalém. Eles faziam oposição porque o povo samaritano era um povo também que praticava atos judaicos em sua religião. Porém, o povo samaritano surgiu daquela mescla que aconteceu no reino de Israel, no norte, entre as 10 tribos que ficaram lá, na parte do norte, e os assírios. O povo samaritano ele é uma mistura das 10 tribos judaicas
com a cultura síria, que veio antes da Babilônia, gerou esse povo chamado samaritano. Eles eram uma espécie, não é de judeus, mas de praticantes do judaísmo que faziam as regras do judaísmo de maneira que para os judeus era errada, né? Eles achavam que o lugar sagrado era numa montanha que tinha lá Israel. Eles faziam as práticas judaicas e remetiam a si o judaísmo verdadeiro. Porém, os judeus de origem, de fato, que era da tribo de Judá e de Benjamim, que era do norte, que veio do pós-exílio, eles viram esse povo como um povo miscigenado, um povo misturado, né? Um povo que não era judeu de nascença, que misturou a cultura judaica. Então, eles tinham um embate. Por quê? Culturalmente, é como se, por exemplo, você está tentando ser judeu e você não é judeu. Esse era o povo samaritano. Por isso que havia essa discriminação e ela durou até os tempos de Jesus. E eles fizeram oposição ferrenha para a reconstrução do templo de Israel, principalmente quando os judeus voltam do exílio, porque os samaritanos já estavam ali. Eles continuaram ali, mesmo durante o exílio da Babilônia, porque eles foram esses povos que se misturaram ao povo judeu, desde os assírios. É só isso que eu queria comentar, Elô, porque isso vai ser importante quando a gente chegar no Novo Testamento. Beleza, obrigada, Leandro. E aí, então, supunha-se, né, que o profeta Zacarias ele era muito jovem quando começou a profetizar, justamente porque fala ali, né, que Zacarias e Ageu teriam ficado em silêncio. Por que eles teriam ficado em silêncio durante esse período, né? Eles achavam mesmo que ele era bem novinho quando começou a profetizar. E aí, com as exortações de Zacarias e Ageu, o trabalho foi reiniciado, porém, num determinado momento, mais uma vez, houve oposição externa com o questionamento do governador persa, e também oposição interna com os judeus desanimados e pessimistas com relação à construção do templo, achando que a escassez de recursos, os obstáculos e a inferioridade da construção atual em comparação com o primeiro templo de Salomão significavam um tipo de reprovação do próprio Deus. Olha a mentalidade do povo, né? Enfim. E aí é nesse cenário que os profetas Zacarias e Ageu profetizaram, convocando o povo ao arrependimento da negligência que estavam demonstrando e encorajando-os a confiarem nas promessas do Senhor. O povo respondeu às mensagens do Senhor proclamadas através dos dois profetas. E em 515 a.C., o trabalho foi concluído. Ou seja, precisou que também, assim, a gente tem que ver que o pessoal já estava massacrado, cansado, desanimado, perdido a fé. Então, assim, tá, estão ali falando, mas a gente vai fazer isso, mas para quê, né? Então, se a gente trouxer essa realidade para o tempo atual, para a igreja, a gente vê que muito crente está assim, né? Que Deus está até falando, está ouvindo, mas não está crendo, está achando que não pode, que não vai dar, né? A gente até, de certa forma, vive isso aí hoje também, né? E aí acontece isso, né? A gente acaba negligenciando um trabalho que teria que Deus chamou para fazer, que Deus está ali impulsionando para fazer, e a gente está dando as costas, está deixando para lá, né? E esse povo aí a gente viu que não, que eles resolveram, né, se arrepender e ouvir mesmo os profetas e continuar o trabalho. E aí, 500 anos, né, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, esse trabalho foi concluído. Aí aqui, até aí foi, né, todo o que eu peguei sobre o livro de Zacarias, o resumo. E a curiosidade que eu falei, essa daqui o Leandro botou agora, de todos os Zacarias que apareceram na Bíblia, né? Aí o que me chamou mais a atenção foi Zacarias, pai de João Batista. Aí tem lá, certamente esse Zacarias é o mais conhecido depois do profeta Zacarias. Então, de repente, a gente vai ler e vai achar que... Ai, meu telefone está não sei. Vai achar que o Zacarias lá, o profeta, era o pai de João Batista. Não, era outro Zacarias, né? E aí fala que ele foi um sacerdote também, né? Ô, Jesus, mensagem caindo. Ele foi um sacerdote também e pai de João Batista. Aí tá lá em Lucas. Certa vez ele recebeu a visita do anjo Gabriel enquanto estava executando suas funções sacerdotais no templo.
o anjo lhe trouxe a notícia de que seria pai, porém sua primeira reação foi incredulidade. Como consequência, Zacarias ficou temporariamente mudo e provavelmente surdo, até que Isabel deu à luz ao filho do casal. A forma com que Zacarias voltou a falar impressionou toda a região da Judéia e as pessoas começaram a especular quem era aquele menino que havia nascido. Tomado pelo Espírito Santo, Zacarias também profetizou sobre o ministério do Messias. Ou seja, dá para a gente confundir bastante, né? Porque também profetizou, também era sacerdote, né? Então, e aí tinham vários lá que eu vi, e eu falei assim, Jesus, quanto Zacarias, mas aí a gente falando mesmo sobre o profeta, e eu peguei só esse daí só para ilustrar essa questão do nome, né, Zacarias, que era muito utilizado aí no Antigo Testamento. E é isso, Leandro. Aí, espera aí. Show de bola, Elô. Muito boa a sua explanação. Eu acho que os slides ajudaram muito a construção do entendimento sobre o profeta e sobre a sua mensagem, né? Que teve como um intuito o foco nessa questão da reconstrução do templo, de levar o ânimo ao povo, e uma mensagem apocalíptica no sentido de apontamento para esse Messias que viria, sobre esse Jerusalém, essa justiça de Deus que viria no futuro. Ou seja, essa mensagem apocalíptica que a gente vê também nos profetas tem por intuito reanimar o povo, a esperança do povo de que Deus não está alheio às circunstâncias adversas, à dificuldade, às limitações, que nós não podemos perder a fé em continuar o trabalho para que ele nos chamou. No caso dos judeus, naquele período pós-exílio, era de reconstruir o templo e dar prosseguimento àquilo que Deus já tinha orientado a eles na sua relação desse povo para com Deus, né? A gente vê isso muito claro quando Esdras aparece também, logo depois aí no final da vida de Zacarias, ele é o sacerdote com o intuito de trazer novamente os ensinamentos ao povo judeu, guardar a prática do discurso da Torá, da palavra. E esses profetas, gente, a gente está falando aqui de um modo olhando para o passado e contando um pouco das histórias dele acerca do livro, só que o que eles estão fazendo nesse período, principalmente depois Esdras, nessa questão de guardar a sua cultura, a sua prática de oralidade, e principalmente após o exílio da Babilônia, é exatamente escrever a Bíblia que você está segurando na sua mão, a Bíblia que você tem acesso hoje. Através dessa nova prática que Esdras vai implementar nessas novas sinagogas que vão surgir, que é um local que eles se reúnem para poder ouvir o profeta discursar a palavra, o Pentateuco, os profetas, eles vão estar escrevendo, eles vão estar copiando o que os profetas anteriores a eles falaram e reescrevendo o Pentateuco. Por quê? Com o exílio na Babilônia, muito da cultura judaica e dos ensinamentos e dos escritos se perderam. E agora está sendo registrado novamente para que a posteridade tenha acesso a esse conhecimento de Deus. Então, Deus dá uma injeção de ânimo a esses homens no sentido de mostrar que ele tem o controle da história. Ele está controlando todas essas situações para preservar a sua mensagem, a sua palavra, que chegou no nosso tempo e nos nossos dias. Por isso nós podemos estudar sobre eles. Olha que profundidade, olha que incrível. Restauração de Deus e o cuidado de Deus para que o povo judeu não perdesse a sua cultura, a sua identidade, para que ele preservasse, para que todos nós, né, os profetas, Jesus, quando viesse, pudesse recitar os profetas e cumprir as mensagens e as palavras. Isso tudo foi importante, é Deus escrevendo a história. É claro, através do povo judeu, através desses homens, mas sim, Deus no controle da história, usando os profetas com a mensagem. E uma coisa interessante que Elô falou, que é bem interessante para quem está começando a buscar o conhecimento da Bíblia, principalmente o Jonas está aí com a gente também, né? Lucas também. O que acontece? Ela falou um fato bem interessante. Quando ela citou a questão de Zacarias,
que está sendo lido aqui nesse texto do livro do profeta menor, Zacarias, não ser o mesmo Zacarias do Novo Testamento, pai de João Batista. Isso é interessante porque acontece na Bíblia, o que acontece é o seguinte: dentro dessa cultura judaica, alguns nomes eram tradicionais, e muitos dos judeus tinham nomes parecidos, como esse de Zacarias. Haviam judeus do passado com esse nome, e havia judeus que vieram posteriormente que levaram esse nome também. É como hoje em dia, por exemplo, Oliveira, Silva, são nomes tradicionais. Rodrigues, né? Fernandes, Maria, João, são nomes tradicionais que a gente vai ver dentro da cultura da língua portuguesa ou da nossa cultura brasileira, que é tradicional as pessoas utilizarem esse tipo de nome. A mesma coisa acontece nesse contexto que Elô citou. O Zacarias, o profeta, é um, e Zacarias, pai de João Batista, no texto do Novo Testamento, é outro. É uma tradição de se utilizar esse nome. E os seus nomes têm seus significados, né? Que aí traz sempre uma mensagem por trás de cada nome. Aí é o sentido das pessoas darem esse nome aos seus filhos novamente. Uma outra situação que acontece também, que Elô citou, aparecem dois personagens no livro de Zacarias, que também é citado no livro de Ageu, também aparece no livro de Esdras, e se eu não me engano é citado em Neemias também, não tenho certeza, que é Zorobabel e Josué. Esse Josué também não é o Josué lá do início do Antigo Testamento, do livro de Josué. Josué, daquele contexto, ele vai ser o sucessor de Moisés. É um outro personagem bíblico. Esse Josué, que está junto com Zorobabel, ele é o sumo sacerdote responsável após o pós-exílio da Babilônia. Quando o povo judeu está voltando da Babilônia e se instalando em Jerusalém para reconstruir o templo e voltar a morar na cidade de Jerusalém. Aí aparece a figura de um sumo sacerdote responsável por toda essa questão religiosa, sacerdotal. Quem é esse homem? Josué, do tempo pós-exílio, e não Josué, sucessor de Moisés, do livro de Josué, que a gente vê na Bíblia. É um outro fato interessante também, que pode contrastar com essa questão de Zacarias do Novo Testamento e do Antigo. Porque Josué é um nome tradicional, entra no mesmo contexto do que eu acabei de falar para vocês, do Oliveira, do Silva, que repete, né? Muitas pessoas têm esse tipo de nome aqui no Brasil, por exemplo. Lá na cultura judaica, Josué era um nome tradicional, como o de Zacarias. E é importante entender também quem é Josué e Zorobabel, já que eles aparecem nos textos desses profetas, Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, né? Por quê? Porque eles dois estavam responsáveis nessa linha de frente de liderança do povo, tanto espiritual, no caso do sumo sacerdote Josué, quanto política, como governança, que é Zorobabel. É bom entender quem são esses dois personagens, porque eles que estão organizando o povo nesse intuito de reconstruir o templo e restabelecer o povo judeu na cidade de Jerusalém. Zorobabel, ele era da linha genealógica, de uma linha genealógica real. Ele era um descendente de Davi, diretamente. Zorobabel, nesse período pós-exílio, ele tinha essa genealogia, né? Os judeus guardavam anotações e remetiam aos seus pais e avós. E Zorobabel era da linhagem de Davi. Anos antes, Davi é muitos anos antes, né? E Zorobabel era dessa linhagem real. Por isso ele era visto como um governante, um governador que foi responsável de trazer o povo de judeu da Babilônia para Israel e teve o aval de Ciro para ser um governador naquele período. Ciro da Pérsia, tá? Que foi o que derrotou os babilônicos. É importante vocês entenderem quem são esses dois personagens, porque Ageu fala para eles e Zacarias fala para eles. Zacarias está trazendo esse incentivo, essa mensagem profética de moral para o povo, para continuar essa obra, para que concluísse a obra do templo, exatamente para esses dois personagens e para o povo que está debaixo deles,
nessa reconstrução. Eu queria fazer esses dois comentários, porque são importantes para vocês entenderem quem são eles dois, Zorobabel e Josué, que a Elu citou. Eu queria fazer um outro comentário, gente, que eu separei aqui. Elô falou muito bem sobre as visões de Zacarias, né, que aparecem no contexto ali dos primeiros capítulos do livro de Zacarias. Aí são as seguintes visões, né, trazendo um paralelo da visão e do significado, da mensagem do profeta. Só ressaltando o que Elô já falou. O homem e os cavalos entre as murtas, que está em Zacarias capítulo 1, versículo 8. Qual o significado disso, do homem e dos cavalos? O Senhor será novamente misericordioso para com Jerusalém. Onde que você vê isso? No próprio capítulo 1, só que lá no final do capítulo 1, a partir do versículo 14 até o 17. Os 4 chifres e os 4 artesãos, que aparecem no capítulo 1, versículo 20. Qual o significado? Aqueles que se dispersaram de Judá são expulsos. Qual a resolução que está o significado dessa profecia? No mesmo capítulo 1, só que no versículo 21. O que eu quero dizer com isso? No caso dessas visões de Zacarias, dentro do contexto do capítulo que ele está citando a visão, logo mais à frente, o próprio profeta traz o significado para essas visões. Ele diz o que significa o que ele está vendo. E eu achei bem interessante uma coisa que ele falou, que eu acho que a gente pode ver se consegue trazer uma aula sobre isso, até mesmo antes de entrar no Novo Testamento, uma aula específica sobre a linguagem profética. Como os profetas do Antigo Testamento, como nesse caso de Zacarias, conseguiam fazer uma analogia entre a figura que eles vinham em sonhos e visões com o significado que aquilo queria dizer. Teve uma visão aqui que Elô citou, que eu acho que por exemplo, tem bastante a ver com o significado dos números, que, por exemplo, foi das 4 carruagens, que está em Zacarias capítulo 6, versículo 1. Qual seria o significado? Aí ele vai dar o significado no capítulo 6 mesmo, só que no versículo 5 e 7. Qual o significado? Os espíritos do céu executam um julgamento sobre toda a terra. Eu acredito que esse significado do julgamento de Deus sobre toda a terra, ele está atrelado ao número 4 das carruagens. 4 porque remete às outras profecias que a gente já viu em alguns outros livros, como Daniel e Apocalipse. Seriam os 4 cantos da terra, né? Os 4 cantos da terra teria esse significado para o alcance de Deus e o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Quando Deus utiliza o número 4 dentro de um contexto apocalíptico, né, ele está querendo dizer que é o alcance dos 4 cantos do globo terrestre. A terra toda passará pelo seu julgamento. Só que existem outras figuras de linguagem que realmente o profeta e a forma que eles buscavam esse significado eram de forma diferente. Eu sei Leandro, que... Oi, pode falar, André. quando ela falou sobre isso, eu estava pensando, se por um acaso a interpretação que ela falou é uma palavra discernimento, que, por exemplo, o profeta tinha a visão e depois ele tinha o discernimento da visão. Exato. Eu considero isso como se fosse o dom de interpretação de línguas. O Senhor nos dá o dom de falar em línguas e dá o dom a outras pessoas de interpretarem aquelas línguas que estão sendo faladas. E eu acredito que a visão seja mais ou menos a mesma coisa. A pessoa tem o dom de visão e alguns também têm o dom de interpretar essa visão. Sim. Não, tem muito a ver, André, com o que você falou, porque o discernimento do que se fala, principalmente em línguas, é como se você conseguisse compreender essa linguagem que é uma linguagem que não é possível compreender de maneira natural. A mesma coisa é quando você discerne uma visão, um sonho, você está traduzindo o que aquele símbolo, aquele significado está por trás daquilo ali. Qual foi o ensinamento, o que Deus quis dizer, tem a ver com esse dom, sim. Eu creio que tem tudo a ver. Porque é exatamente isso, você saber a explicação por trás de algo que é abstrato, que para qualquer pessoa é impossível de atrelar conexão ou um paralelo com a realidade. Então, apenas o Espírito Santo
pode te capacitar para poder conseguir discernir qual é o contexto disso. É claro que, por exemplo, a gente viu isso também com Daniel, né? Daniel fez isso com o Nabucodonosor, quando foi interpretar o contexto ali. E, é claro, existem alguns tipos de manifestações de sonhos e visões que podem ocorrer com alguns símbolos que realmente sejam mais fáceis de você fazer um paralelo, o significado seja mais simples, mas vai ter algumas profecias e manifestações de Deus, porque Deus é soberano, que a abstração vai ser maior. E aí precisa de um discernimento mais profundo, que eu creio que é esse dom, né, que você citou, para você conseguir atingir realmente o significado daquilo. E o profeta, porque, tipo, ele tinha isso. O pastor já falou para mim uma vez, um sonho que eu tive com um ônibus, numa situação. O pastor falou que, naquele caso, o ônibus, ele representava a igreja. Então, existem realmente alguns símbolos que eu não sei como que chegaram a esses símbolos e seus significados, mas existem realmente alguns símbolos que você sabe que, por exemplo, o ônibus é a igreja, o 4 tem esse lance que você falou, mas, por exemplo, essa revelação de Daniel, aquela dos textos, né? Isso, do texto do Mani Sabactano. Aquilo ali foi puramente discernimento espiritual, porque como é que o cara ia saber aquilo? Sim, com certeza. É um dom vindo de Deus para a vida dele mesmo. Tanto é que a maioria das pessoas não consegue interpretar os sonhos que tem. Somente pessoas específicas, né? Sim, com certeza. E é isso, sabe? No cenário atual, se, por exemplo, eu fosse dar um conselho a vocês nesse sentido, é buscar, caso vocês, por exemplo, tenham às vezes dificuldade de discernir alguns sonhos ou significados que Deus revela a vocês, buscar esse dom do discernimento do espírito, do discernimento das línguas, né? da tradução, ou seja, pedir a Deus é o dom do discernimento mesmo, né? De você discernir, de você conseguir revelar aquilo para o que Deus está trazendo para vocês. Existem pessoas que Deus dá apenas a visão e a revelação, e essa pessoa não tem o dom de discernir o que significa. Mas existem pessoas que têm a capacidade, né, de trazer a revelação, a profecia e, ao mesmo tempo, também discernir. Às vezes também não funciona o dom, é sempre a vontade de Deus. Eu creio que a área dos dons, Deus ele possibilita ao homem, né, se o homem busca, mas haverá situações que Deus simplesmente não vai querer revelar. A gente tem que entender também, gente, que assim, a gente está sobre a soberana vontade de Deus. Nós não temos, como eu posso dizer, o controle sobre todas as situações. Quem tem é Deus. Existem casos que você, por mais que queira o significado, queira discernir, que simplesmente você não vai conseguir. Então, cabe você orar a Deus, agradecer Ele pela visão e pedir para que seja a vontade dele seja feita e que, caso um dia seja necessário, Ele te revele. Se não, amém, seja feita a vontade de Deus. Assim, isso quer dizer que a gente reconhece a soberania de Deus sobre nós. Até porque todos esses dons, gente, vêm dele. Sempre vai vir dele. Então, Deus manifesta através de nós, através de nós que somos a habitação do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo e essa conexão é intrínseca. Ela é ativa, ela é verdadeira nos nossos dias. Porém, como o dom é dele, né, nós que somos, pegamos, vamos por assim dizer, emprestados de Deus, né, pela sua permissividade, sua permissão para utilizar, pode ser que às vezes Deus não queira nos dá o entendimento, o esclarecimento, e a gente tem que ser grato por isso. Isso evita frustrações, tá? Porque às vezes você pode achar que tal pessoa consegue discernir, eu não tenho essa capacidade. Deus quis dessa forma. Deus age da maneira que ele quer. A gente sempre tem que ter esse entendimento para que a gente não fique frustrado também nessa área das buscas dos dons espirituais. A gente deve buscar com zelo, pedir mesmo a Deus para que Deus nos revele, porém, Deus que vai ministrando a questão dos dons espirituais, que é diferente de um dom natural. Um dom natural seria o dom humano, para poder fazer algo no sentido profissional, uma habilidade, ou algo. Isso é diferente de dom espiritual.
um dom humano de habilidade, Deus dá a todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter algum tipo de algo que gosta de fazer ou que indiretamente é propício para aquilo. Agora, a questão de dons espirituais é de Deus. Ele tem o controle sobre os dons e nós buscamos esses dons com o zelo de Deus. Mas aí a gente vai fazer isso. Eu acho que vai ser bacana. A gente faz uma aula para poder falar sobre como os profetas lidavam com essa questão. E eu creio que é exatamente isso. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha, muitos deles, a capacidade de receber a mensagem de Deus, até porque alguns ouviam Deus falar diretamente. A gente vê isso nos escritos, né? Deus já trazendo o significado, Deus dá a mensagem simbólica e ele mesmo traz o significado para esse profeta. Eu queria abrir para vocês poderem comentar acerca do livro de Zacarias, para não ficar só nas minhas palavras. Vocês gostariam de acrescentar algo sobre esse livro? Acharam alguma coisa interessante que vocês gostariam de comentar? É só abrir o microfone e falar, galera. Fica à vontade. Beleza, ninguém quer comentar nada, tá tranquilo? Vocês conseguiram entender bem o contexto do livro, ficou bem entendido, porque assim, a gente vai avançar na próxima aula. Oi, pode falar, é o Lucas? É isso. Fala, Boa tarde Lucas. a todos. Boa tarde, meu irmão. Deixa eu te perguntar, o Zacarias é depois de Daniel, né? Isso, é depois. Na linha do tempo histórica, a linha do tempo da história, Zacarias vem depois de Daniel. Daniel, ele está antes do exílio da Babilônia e durante o exílio da Babilônia. Aí o exílio da Babilônia termina, Zacarias ele vai aparecer no pós-exílio, no retorno. Aí Daniel já não está mais, vamos assim dizer, durante o ministério de Zacarias, Daniel já não está mais vivo. Ele já morreu, já ficou muito idoso, né? Morreu durante o exílio, entendeu? Ele tem visões, Lucas. Daniel tem visões sobre o que vai acontecer depois do exílio. Porque você que apresentou essa aula, eu não sei se tu lembra, lá no capítulo 9, no capítulo 9 e no capítulo 10, Daniel tem visões, 10, 11, 12, eu acho, algo assim, lá no final. Daniel tem visões sobre o período dos gregos, né? Ele fala sobre as visões da Grécia, que vai ser o império que vai vir depois dos persas, que é esse império atual do contexto de Zacarias. É o Império Persa que derrotou a Babilônia. Daniel tem visão do império que vem depois dos persas, dos gregos, dos macedônicos, que é a figura de Alexandre o Grande e os seus 4 generais que vão assumir depois que Alexandre morre. Daniel tem essa visão, é bem interessante isso. Mas só que Daniel é antecessor de Zacarias. Zacarias é posterior. E a gente vai ver agora o último profeta a profetizar, né, que depois dele vai haver um silêncio, pessoal, uma espécie de silêncio profético, porque nós não temos textos mais de profetas durante esse período. A gente tem escritos históricos, né, que são tidos como escritos apócrifos, porque eles têm mais conteúdo histórico e não de cunho profético, que é o livro de Macabeu, 1 Macabeu e 2 Macabeu, que só tem na Bíblia Católica. Esse livro ele é escrito durante o período posterior a esse próximo profeta, que é o profeta Malaquias. Esse profeta Malaquias, né, que é o último profeta dos profetas menores, ele vai ser o último a ser, de alguma forma, utilizado profeticamente por Deus no contexto das Escrituras. E aí ele vai profetizar também com outro objetivo, apontando a certa corrupção econômica, moral, entre os sacerdotes, entre aqueles que administram o povo. Durante o período pós-exílio, depois que eles já voltaram, o templo já foi reconstruído, Malaquias vai ser levantado por Deus novamente para poder refrear o povo. A corrupção volta a aparecer novamente. E agora é de cunho econômico. E a mensagem de Deus é clara para os seus líderes no pós-exílio. Aí Malaquias aparece. Aí depois a gente vai entrar no período interbíblico, que aí a gente vai falar um pouco sobre
esse livro, né, de Macabeu, sobre o que aconteceu. Houve revoluções ali judaicas, né, que aparecem personagens judeus que vão lutar contra essa influência desses gregos que vão aparecer, o Império Macedônico, até o tempo de Jesus, que aí o Império Romano entra em cena, acaba com todos os gregos, né, os macedônicos, e se reestabelecem no território de Israel. Aí nasce o nosso Messias, Jesus. Aí vem o Novo Testamento, e a gente vai falar acerca de Jesus, vai ser maravilhoso. É isso, galera. Eu queria falar para vocês o seguinte. No dia 20... Deixa eu ver aqui o calendário. Dia 25 de setembro, não é esse mês, a gente está no mês de agosto. 25 de setembro, é mês que vem, vai ser o último sábado do mês de setembro. Eu estou querendo realizar um evento relacionado ao discipulado bíblico, ao estudo bíblico que a gente faz aqui todos os domingos. Que evento é esse? Seria um evento que vai trazer um panorama histórico-cultural do Novo Testamento. O que seria esse panorama histórico-cultural do Novo Testamento? Vai ocorrer num sábado à noite. A gente pode marcar a partir de umas 6 ou 7 horas da noite, até no máximo umas 9 horas ou 8h30. A gente tenta separar umas 2 horas de apresentação. Vai ser uma palestra com reto projetor, onde eu e mais algumas pessoas que eu convidei, eu estou tentando trazer o Pedro para poder trazer conhecimento da língua hebraica para falar com a gente. E eu vou trazer também slides e apresentações no reto projetor de imagens sobre a cultura, a comida, as vestimentas, os significados que a gente vê no Novo Testamento e a gente não consegue compreender nos nossos dias, sobre a cultura do tempo de Jesus. A gente vai entender o que eles comiam, o vinho era com álcool ou sem álcool, como eles se vestiam, o que é um camelo passar no fundo no buraco de uma agulha, né? Porque muitas pessoas acham que isso é uma agulha, né, de costurar, e o camelo tem que passar ali dentro. Não é isso. A gente vai ver que o camelo passar no buraco de uma agulha é um local que havia ali em Jerusalém. E uma série de outros aspectos que aparecem no Novo Testamento, que são histórico-culturais, para a gente poder entender o contexto que Jesus viveu. E quando a gente lê o Novo Testamento e entrar com as aulas do Novo Testamento, a gente conseguir fazer essas analogias e ajudar a gente a entender mais profundo o texto do Novo Testamento. O que vocês acham desse evento? Acham que vão agregar? O que vocês acham dessa ideia? Muito show, muito bom. Principalmente essa parte aí do hebraico. Eu sigo o Pedro, cara, ele é sensacional, né? Ele muito agora está fazendo aula de inglês ministerial. Aí eu sei que o curso é gratuito, eu estou para mandar mensagem para ele para ver. Ele é espetacular, né? Sim, sim. O cara sabe muito. Eu estou querendo trazer ele justamente para poder apresentar a vocês sobre a língua hebraica, dar uma introdução sobre o contraste, por exemplo, entre o hebraico daquele tempo de Jesus e o hebraico atual, ou entre o hebraico e o português. Coisas que são, por exemplo, curiosidades sobre essa língua, que é a língua que Jesus falava. Tentem reservar essa data ainda no final do mês que vem, para que vocês possam estar conosco nesse evento do nosso discipulado bíblico. E Deus abençoe vocês. Não deixem de assistir o culto mais tarde, online, ou conosco lá na igreja. Estaremos juntos. Eu quero agradecer a Marta, a Elô, a André e o Lucas. Valeu, gente. Eu sou casa, lugar